Olá, queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aqui quem fala é o pastor Alisson, sou pastor na Igreja Presbiteriana do bairro Nacional. Este é o primeiro vídeo que nós gravamos via mídia da maneira como aqui estamos, vídeo esse para a nossa escola dominical. E isso acontece devido ao momento em que nosso país está enfrentando, esse mundo está enfrentando a respeito dessa pandemia. Mas eu creio na misericórdia do Senhor e um dos meios que nós temos para a propagação do Evangelho é aqui, é por meio de YouTube, é por meio de vídeos. E a Igreja do Senhor, queridos, não está resumida a templo. Onde estivermos reunidos no nome do Senhor, temos a convicção que o Senhor ali está presente. Por isso eu gostaria que nesse momento, durante esse estudo, cada vídeo que você ver aqui nesse canal, você prestasse o máximo de cuidado, porque estamos fazendo algo espiritual. Por isso, em nome de Jesus, que você venha de todo o coração se deleitar nas mensagens, que elas venham falar ao seu coração, e você venha entender que este é um momento de culto. Por isso, por favor, deixe o seu WhatsApp desligado, não procure o Facebook, esteja focado, porque este é um momento de culto ao Senhor. Nós, o Conselho da Igreja Presbiteriana, reunidos, decidimos, por assim fazer, realizar os cultos online, visto as precauções que são necessárias durante esse período. Mas nós conclamamos os irmãos que entendam que assistir este vídeo aqui via internet, seja no seu celular, seja na sua TV, não é menos importante do que como se nós estivéssemos reunidos juntamente na igreja. Por isso, eu gostaria que neste momento nós orássemos ao Senhor, que você feche os seus olhos e nós venhamos orar ao nosso Deus. Você pode me acompanhar? Senhor Jesus, tem misericórdia de nossa vida. Nessa manhã de escola dominical, nós a Ti clamamos, nós assim Te pedimos, levantamos as nossas vozes ao Senhor, pedindo que o Senhor aceite o nosso culto, que o Senhor aceite este momento onde nós devotamos a conhecer mais sobre Ti, a conhecer mais sobre a Tua Palavra. Por favor, nos direcione, que a Tua Palavra fale aos nossos corações e que nós sejamos transformados por ela. Nós assim Te pedimos, Pai, com temor e tremor, diante daquele que é o grande eu sou, o grande Deus, assim oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu quero que você fique com essas canções agora, neste momento, e logo após eu queria falar sobre o que é ter uma boa vida. Já vai se perguntando, o que é ter uma boa vida? Se paz amas do céu puder desfrutar, se dor amas forte sofrer,
Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Então, queridos, a pergunta que fica é: o que é uma boa vida? Eu quero trazer aqui para vocês algo, segundo a lição Uma Boa Vida da revista, da nosso currículo da cultura cristã. Gostaria de trazer aqui, trazendo algumas observações para os irmãos, sobre o que é ter verdadeiramente uma boa vida. Será que uma boa vida é ter a casa dos sonhos, é ter o carro dos sonhos? Será que boa vida se resume a bens? Se resume ao momento pelo qual nós estamos enfrentando agora? Ou será que tem coisas que vão além do que apenas essas coisas do dia a dia, as coisas que nós podemos conquistar com as nossas finanças? Eu queria tomar por base aqui a palavra do apóstolo Paulo, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, no verso de número 6 a 8. A palavra do Senhor vai dizer assim: olha, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aí ele vai falar aquela frase célebre, aquele verso célebre que eu e você conhecemos. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo já está velhinho, já está velho, já é um senhor de idade, já viveu muitas coisas, está aprisionado e ele sabe que o momento da sua morte se aproxima. Mas ele olha para trás, ele faz uma retrospectiva da sua vida. E as coisas que ele vê, as coisas que ele observa na sua vida, faz com que ele chegue à conclusão de que ele viveu uma boa vida. Uma vida verdadeira. E você diz assim: ó, que ótimo, que bom que o apóstolo Paulo teve uma boa vida. Mas será? Eu queria compartilhar com vocês também um outro texto importante. Está em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, e o verso é o verso de número 22, que diz assim para nós: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, aqueles que eram da sua própria nacionalidade, seus irmãos, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias e muitas vezes, em fome e sede, em jejuns também muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente
ainda assim a preocupação com todas as igrejas. Eu pergunto para você, depois de você ouvir esse relato de um homem que sofreu o que sofreu, nós estamos falando do apóstolo Paulo, nós estamos falando de um homem de sofrimento, porque é um homem batalhador, é um homem que foi para cima, é um homem que abriu igrejas, a sua causa era Cristo, a sua obra estava focado em Cristo Jesus. Eu pergunto, depois de você ouvir isso, de sofrimentos, de pessoas que se diziam irmãos, mas eram falsos irmãos, de lugares onde ele foi apedrejado e muitas e muitas vezes apedrejado, eu pergunto para você, esse é um relato de alguém que pode chegar para nós e dizer assim, olha, eu tive uma boa vida. O que você acha disso? Porque a ideia que nós temos de uma boa vida é aquela ideia de família margarina. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. É aquele tipo de família de comerciais onde tudo é muito bonito, tá todo mundo sorrindo, não é verdade? É uma casa muito bonita. A ideia que a gente tem de boa vida é de bens, é de fartura, é de propriedades, é de tantas e tantas coisas que são o contrário de tudo aquilo que o apóstolo Paulo está falando para nós, se tratar de uma boa vida. Mas será que é realmente isso? Será que o que realmente importa é nós possuirmos todas essas coisas? Eu queria trazer algumas observações para vocês a respeito dessa palavra, para nós analisarmos, olharmos a vida do apóstolo Paulo, alguns pontos que parecem contraditórios, parecem um paradoxo para nós. Um paradoxo sobre o que é ser, o que é ter realmente uma boa vida. Não aos olhos do mundo. Tá? O estudo nosso aqui nessa manhã não é a boa vida apresentada em anúncios de cerveja, de margarina, ou então nos programas de televisão. Não é sobre a vida dos ricos e famosos, mas é a boa vida que nós queremos ter quando nós refletimos sobre o que é realmente ter uma boa vida. O que é, aos olhos do Senhor, ter uma boa vida. Você pode vir comigo em oração, pedindo ao Senhor iluminação? Vamos orar. Deus querido, fale aos nossos corações, nós te pedimos que a Tua palavra nos mostre o que é ter realmente uma boa vida e que o Senhor nos mude e nos transforme conforme a Sua santa vontade. Assim eu te peço no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Então você já sabe, boa vida aos olhos das Sagradas Escrituras não é possuir coisas, não é possuir bens, mas vai muito mais além disso. Eu queria apresentar para vocês alguns paradoxos e fazer algumas observações. O primeiro que o autor da lição traz para nós, o primeiro paradoxo é que muitas vezes aquilo pelo qual lutamos é o de que nós menos precisamos e que muitas das vezes vai nos fazer mal. Por outro lado, aquilo que nós mais tememos, que nós achamos que possa ser mais prejudicial para a nossa vida, às vezes vem da mão do próprio Deus e é uma bênção para a nossa vida, uma bênção para a igreja do Senhor. Você quer um exemplo? Nós estamos diante de uma pandemia. Contudo, famílias têm se unido, irmãos têm buscado uns aos outros, ainda que seja por telefone. Há um contato, há um senso de que, de fato, as coisas estão se estreitando, de que o fim está próximo, realmente. Você acha que isso é à toa? Você acha que nós estamos passando por esse momento à toa? Nós cremos que não. Nós que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós cremos que Deus está no controle de absolutamente todas as coisas. Isso significa que nada acontecerá fora do plano glorioso desse Senhor. Nada nesse mundo pode fugir do controle das suas mãos. Então, não é por acaso que nós estamos passando. Eu quero que nós venhamos olhar de uma outra perspectiva. Quem sabe essa pandemia, sim, pastor, aconteceu mortes, aconteceu. Sim, o Senhor tem seus planos. Há mistério nos planos do Senhor. O que nós sabemos é que o Senhor não dá ponto sem nó. De que nada acontece por maldade da parte de Deus, porque não há maldade em Deus.
Ele é a própria expressão daquilo que é bom. A bondade é o próprio Deus. O amor é o próprio Cristo. Então não há nada que venha de mal nas mãos do Senhor, propriamente mal. Quem sabe aquilo que nós mais estamos temendo neste momento não seja uma providência da parte de Deus para que pessoas venham a se prostrar diante dele. E aí nós vai ser um conflito para nós, porque você vai virar e vai falar assim, mas pastor, isso está contrário ao que nós pensamos a respeito do que é bom, porque nós pensamos numa vida boa, é uma vida com saúde. Nós pensamos numa vida boa, é uma vida onde a gente pode desfrutar, a gente pode ir para onde quiser, a gente pode fazer o que quiser. Mas essa muitas vezes é uma visão daqueles que não conhecem ao Senhor verdadeiramente. Porque nós, quando conhecemos ao Senhor, nós entendemos que não há situações ruins para nós. Há momentos, há momentos que sim, podemos chorar. Mas o fim dessas coisas é um fim glorioso para nós. De que nem todo mal que nos acomete, que vem sobre a nossa vida, vem com o propósito de destruir. Pelo contrário, às vezes vem com o propósito de que nós sejamos edificados, que nós venhamos a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu quero citar algo que o autor traz na lição, ele fala na lição e eu achei interessante aqui. Ele fala assim, olha, ninguém quer ser preso. Mas aí ele conta a história de um jovem que era muito violento, viciado em drogas, e assim, uma vida péssima, porque a família havia abandonado, e esse rapaz, viciado em droga, uma vez foi atropelado por um trem, foi atropelado por um trem, e aí ele ficou um tempo enorme no UTI, e depois ele foi para o quarto, também ficou ali um grande tempo, e durante esse período, ninguém da família foi ver. Nenhum amigo foi vê-lo. Ninguém foi, exceto um homem, um pastor. E Deus tocou no coração desse jovem, e ele percebeu que a única pessoa que realmente se importou com ele, que se importou com o momento que ele estava passando, foi o Senhor Jesus Cristo. A gente olha e fala assim, um homem ser atropelado por um trem, ficar dias na UTI e meses num quarto. Como que pode vir algo bom disso? Eu pergunto para vocês, a salvação de uma pessoa, será que vale a salvação de uma pessoa? Será que vale passar por tudo isso? Mas pastor, não podia ser mais fácil? Não podia, mas os planos de Deus são os planos de Deus. A maneira como Deus quer trabalhar comigo, quer trabalhar com você, é diferente. Deus age de maneira diferente. Por isso, queridos, assim, muitas vezes, o autor coloca, muitas vezes a vitória vem do sofrimento e da perda. Uma boa vida não é sinônimo de nós estarmos isentos de crises, isentos de problemas dolorosos, graves. Não é sinal assim, olha, o sinal de uma boa vida é saúde, prosperidade. Não é. Porque muitas vezes a falta de alguma diversidade da nossa vida faz com que os nossos olhos às vezes não sejam abertos para a realidade de um Senhor, de que existe um Deus criador que pode todas as coisas. As crises e problemas podem ser em nossas vidas, às vezes, justamente a ação de Deus em nosso favor, para nos levar mais perto dele, para que a gente possa se aproximar, que a gente possa verdadeiramente adorar ao Senhor verdadeiramente. Então, querido, para você guardar esse primeiro paradoxo, nem tudo que é mal vem para poder destruir, tá? Nem tudo que é bom aos nossos olhos vem para poder edificar as nossas vidas. Às vezes nós estamos correndo atrás de coisas que vão nos fazer muito mal. E aquilo que nós consideramos que está nos fazendo muito mal, que irá nos fazer muito mal, às vezes é providência de Deus para a nossa vida. Tá? Não é fácil, mas são os paradoxos da fé. E Deus ele faz da maneira como ele assim o desejar. Eu olho para a vida do apóstolo Paulo e o autor fala algo interessante que eu queria compartilhar com vocês, é de que o apóstolo Paulo, ele vê a vida a partir do final. E isso é importante para nós. Por exemplo, você não está, talvez, no fim da sua vida, né?
Só Deus assim o sabe. Mas eu espero que você venha olhar para a sua vida, principalmente nos momentos em que você consegue, às vezes, conquistar. Imagina um momento em que você está agora. Talvez você esteja empregado, mas você já teve um momento de desemprego. Eu quero que você veja tudo o que aconteceu na sua vida para que você seja essa pessoa que você é hoje. Tudo o que aconteceu no seu passado te trouxe até aqui hoje. Eu pergunto para você, foi fácil? Foi fácil. Porque eu digo, olhando para a minha vida. Não foi? Deus me fez enfrentar situações que muitas vezes eu não queria. Eu já comentei com algumas pessoas que eu trabalhei como segurança na madrugada, eu trabalhava num condomínio e eu tive noites terríveis. Eu fui ameaçado, apontaram uma arma para mim, tive que ir para defender morador, sair no braço junto com rapaz drogado que entrando no condomínio. Foram noites terríveis e eu pedi ao Senhor, Deus, por favor, me livra disso, Senhor, eu não quero enfrentar essa situação. Contudo, Deus me provou nesse momento. Deus fez com que eu fosse humilhado no meu espírito para que eu aprendesse. E eu falo que eu não seria quem eu sou hoje se eu não tiver, e nem estaria aqui hoje, talvez, gravando esse vídeo para vocês, se Deus não tivesse permitido que eu enfrentasse aquelas coisas. Então talvez você olhe para a vida do apóstolo Paulo falando que ele foi surrado, que ele, gente se fez de amigo dele, mas que não era amigo nada. E esse homem sofreu esse tanto de coisa que sofreu, você fala assim, gente, esse homem teve uma vida péssima. Não. Porque quando a gente olha para o fim das coisas, nós vemos o agir e o trabalhar do Senhor. Quem sabe esse problema que você não está enfrentando agora é só uma maneira de Deus trabalhar no seu coração, para que daqui a pouco, mais para frente, você venha alcançar coisas grandiosas. Quem sabe? Quem sabe não é o agir de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Quem sabe? Eu digo para você que se você pertence a Cristo Jesus, nada, absolutamente nada, vai acontecer por um acaso. Você não está lançado à sorte. O que vem sobre a sua vida vem por vontade soberana de Deus, sobre determinação do próprio Deus sobre a sua vida. Eu olho ali para Romanos 8, 28 e diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, não se trata de todo mundo, se trata daqueles que servem ao Senhor. E há um bem glorioso em saber que nós somos de Cristo Jesus, em saber que cada passo que nós damos está sob o controle glorioso dele. Até quando eu acho que as coisas fugiram, até quando eu acho que o mundo vai acabar numa grande pandemia, quando eu olho eu falo assim, essas coisas estão cooperando para o meu bem. Uma boa vida, queridos, é quando nós chegamos ao final e a gente olha e fala assim, Deus, foram tantos sofrimentos, mas aqui estou. Todos eles me fortaleceram para estar na presença do Senhor e para engrandecer o Senhor de todo o coração. Então eu quero que você guarda isso no seu coração, guarda isso. Não defina a sua vida pelo momento que você está vivendo agora. Mais para frente você vai olhar para a caminhada e você vai ver o quanto Deus operou grandes coisas na sua vida. Foi o que o apóstolo percebeu. Ele viu a vida a partir do fim. Quando ele olha para o fim, ele diz, Senhor, combati o bom combate. Cá estou alegre com tudo que o Senhor operou em minha vida e eu posso agradecer ao Senhor. Querido, eu digo para vocês, o problema não é o problema em si. Porque problema todos nós vamos ter. O que Deus espera de nós é a maneira como nós vamos reagir a esse problema. É como nós vamos olhar e ver o seguinte, qual é a reação que nós vamos ter diante dessa crise? Como é que nós vamos? Não é o que aconteceu conosco, mas como nós reagimos ao que aconteceu, é que deve ser levado em consideração. Por exemplo, você foi perseguido, o apóstolo Paulo foi. Como é que você reagiu? Eu reagi, você talvez vire para mim e fale assim, eu reagi chutando o pau da barraca, porque eu não quero viver esse tipo de vida, eu não quero... A resposta do apóstolo Paulo para nós é outra. Eu fui escorraçado, eu apanhei. E o que você fez, Paulo? Segunda-feira eu estava lá de novo, pregando a palavra.
A maneira como nós reagimos diz respeito se nós temos uma boa vida ou não. Eu sei que isso não é fácil. Ser cristão não é fácil. É o próximo ponto aqui, mas nós somos chamados para morrer. Mas essa é a realidade daqueles que servem ao Senhor. Nós temos uma vida diferenciada em Cristo Jesus. Porque nós cremos que as nossas aflições produzem em nós um peso de glória. É o que o apóstolo vai falar. Ele vai falar isso. As leves e momentâneas tribulações estão produzindo em nós peso de glória. Elas estão transformando a nossa vida. Por isso, como é que você, deixa aqui a pergunta, como é que você, querido, tem reagido às adversidades da sua vida? Porque elas vão dizer sim, se você está vivendo uma vida que agrada, uma boa vida, que é uma vida que agrada ao Senhor. Se você reage a um insulto, insultando, você sabe que você está fora da palavra. Se você reage a um tapa, estapeando, você está fora da palavra. A maneira de nós vermos se nós estamos no caminho estreito, no caminho que conduz à salvação, é nós olharmos para ver as respostas que nós damos aos problemas. E a resposta do apóstolo Paulo, em cada uma das aflições que se apresentou diante dele, foi uma resposta extremamente positiva. Esse homem chega, ele vira e ele diz que tudo cooperava, tudo era bom, todas as aflições. Não é que tem virtude em passar por sofrimento. Não estou falando isso. Senão fica parecendo que nós estamos fazendo uma teologia do sofrimento. Não é isso. Não é isso. Mas o fato é que sofrimentos nos acometerão. Enfermidades virão sobre a nossa vida. Como é que eu reajo? Eu reajo fazendo igual o povo de Israel. Eu reajo murmurando, me levantando contra o Senhor. Querido, não faça isso. Não seja esse tipo de homem. Por favor, não seja esse tipo de mulher. Não seja. Responda ao Senhor, mas de uma maneira que o agrade verdadeiramente. Eu também, olhando para esse texto, o que nós vamos perceber é que ter uma boa vida vai soar contraditório agora, mas nós temos que perder a vida para que a gente possa ganhar. E eu acho que você entende quando Jesus fala sobre isso. Às vezes as pessoas acham que a boa vida está limitada a bens, a fortunas, e o Senhor vem falando assim que quanto mais eu focar nessas coisas, aquilo que domina o meu coração, domina as minhas motivações, domina as minhas ações. Aquilo que eu cultivo no meu coração vai me dominar. E aí, eu tô achando que eu tô tendo uma boa vida, porque eu tô seguindo a palavra do coach e tal, e na verdade, querido, você só está se afundando cada vez mais. Cada vez mais. A boa vida somente tem aquele que se dedica a Cristo, aquele que encontra no Evangelho a verdadeira vida, a vida em Cristo Jesus. Somente, o autor da lição ele fala assim, olha, somente aquele que se dedica a Cristo, ao Evangelho e aos necessitados é que encontra uma vida realmente nobre e produtiva. Você acha que viver para você é sinônimo de uma boa vida? Viver para conquistar coisas para você é bens e posse para você? Isso é ter uma boa vida? Ninguém vai chegar no final da sua vida, querido, e chegando e falando assim, olha, nossa, ainda bem, você está no leito de hospital e você diz assim, traga minha Land Rover, traga os meus barcos, traga o meu carro. Não, você quer pessoas ao seu lado. Você quer ter a satisfação e a alegria de poder falar assim, olha, eu vou fechar os meus olhos agora e vou abrir na eternidade juntamente com Cristo. Uma boa vida é uma vida que é vivida aos pés do Senhor, aos pés do Salvador. E isso nós precisamos tomar para dentro dos nossos corações e reavaliarmos qual tem sido realmente as motivações. O que é que eu tenho tido verdadeiramente como uma boa vida? Você sabe quem teve uma boa vida? Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que é isso, pastor? Ele morreu. Sim, ele morreu, cumprindo toda a vontade de Deus. Eu digo para você que você só será feliz verdadeiramente. Só terá uma boa vida verdadeiramente se for uma vida em obediência, se for uma vida aos pés do Senhor Jesus. Por isso, eu suplico ao Senhor pela tua vida, de que você venha a fazer uma análise de como você tem vivido, de como você tem vivido a sua vida, de como as coisas têm acontecido,
de você perguntar assim, Senhor, nesse momento de coronavírus, dessa pandemia, eu tenho vivido, Senhor Deus, eu tenho vivido numa correria só. Eu tenho vivido, Senhor, de uma maneira que eu estou o tempo todo movimentando, e eu me preocupo com tudo, menos com a minha vida espiritual, menos com aquilo que realmente importa. E o Senhor é quem realmente importa para mim. Será que você pode dizer isso? Será que você pode orar ao Senhor e falando, Jesus, mesmo que eu tiver que passar por aflições, mesmo se eu for cometido por enfermidades, me ajude a viver uma boa vida. Como? Se você vai estar doente. Como? Se talvez você pode viver desempregado, mas você vai estar vivendo em obediência à palavra do Senhor. Você vai estar vivendo uma vida falando, Senhor, eu sou teu, faz comigo o que o Senhor desejar. Cria em mim um coração puro, renova em mim, Senhor, a tua palavra. Eu quero viver de maneira que te agrade. Eu quero viver de uma maneira que te louve. Eu não quero, Senhor Deus, estar preocupado com coisinhas pequenas, Pai, com as coisas deste mundo, mas focar naquilo que verdadeiramente importa. Eu quero chegar como o apóstolo Paulo nos últimos dias da minha vida e chegar e dizer, eu vivi uma boa vida, apesar dos apesares, apesar das lutas, apesar das batalhas, o Senhor estava comigo. E o Senhor me abençoou sobre todas as coisas. E por isso eu posso agradecer ao Senhor. Você pode fazer isso? Então, por favor, vamos a Deus em oração. Deus, nós te agradecemos, porque somos afligidos neste momento por essas enfermidades. Contudo, a nossa reação é de adoração ao Senhor. Não há em nós, Pai, palavras para poder questioná-lo quanto aos motivos que o Senhor tem para permitir uma pandemia nesse mundo. Não, Senhor. Não queremos ter os nossos corações tomados pelo sentimento de angústia, de dor. E por isso nós oramos ao Senhor agora, agradecendo ao Senhor por tudo que está acontecendo. É claro que também pedindo ao Senhor que, por favor, nos livre de todo mal, livre este mundo, livre a nossa nação. Senhor, livra os irmãos em Cristo, nos guarde, nos livre de todo mal. Contudo, seja feita a tua vontade sobre nossas vidas, porque parece-nos mal, mas para nós, quem conhece o futuro verdadeiramente é o Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos que tudo o que tem nos acometido de mal seja transformado em bênçãos para a nossa vida. Assim eu oro no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por acompanhar esse estudo até aqui. Logo mais à noite, às 19 horas, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui também clamando a Deus, apresentando o Senhor ao nosso culto. Por isso, por favor, reúna a sua família para que nós possamos meditar na palavra do Senhor juntos. Tá ok? Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.